Oi, meu nome é Nicole, eu tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Arena em Goiânia e Goiás. Meu nome é Vinícius, eu tenho 18 anos e eu sou ex-aluno desse colégio. Então, a nossa pesquisa consiste no estudo da diferença de pH que uma membrana semipermeável pode causar em uma eletrólise, separando a região do cátodo e do ânodo. Essa diferença de pH é muito relevante no estudo de vários fenômenos celulares, em que há transporte químico de espécies iônicas através da membrana plasmática de uma célula, por exemplo. E por isso, essa pesquisa visa elucidar esses mecanismos que criam essas diferenças de pH e como a gente pode controlá-los para regular ambientes químicos em ambientes e em situações biológicas de interesse. Então, primeiro vamos começar com uma breve introdução teórica do que acontece nesse fenômeno. Recapitulando, a gente tem um ânodo, a gente tem um cátodo e a gente tem uma solução com algum sal que está sofrendo eletrólise. Contudo, diferente de uma eletrólise tradicional, a gente divide essa câmara ao meio por uma membrana semipermeável. Essa membrana ela vai selecionar quais as espécies iônicas que vão ser capazes de transitar através dela, algo que vai depender do tamanho dessas espécies iônicas e da espessura da membrana. Contudo, se ela for uma membrana semipermeável, isso vai fazer com que algumas espécies passem e algumas espécies não passem. Com isso, os equilíbrios químicos que existem na eletrólise não se efetuarão por completo dos dois lados. Por exemplo, se alguma espécie ácida for produzida do lado esquerdo e não do lado direito, a falta de comunicação completa entre esses dois lados vai fazer com que o lado esquerdo tenha um pH menor do que o lado direito, criando a diferença de pH que essa pesquisa visa elucidar. Algo importante de relembrarmos aqui é que essa membrana às vezes deixa passar uma espécie e às vezes não deixa passar. Então ela não faz uma seleção completamente binária. São distribuições de probabilidade e que tem a ver com os delicados equilíbrios difusivos que existem nas vizinhanças dessa separação. E é por isso que a nossa pesquisa abordará isso em um modelo teórico bem simplificado. As câmaras de eletrólise. Esse aparato foi feito com cano PVC de 40 mm, que de um lado nós temos uma tampa de plástico vedada, juntamente com o eletrodo de grafite, que por sua vez é o eletrodo inerte da reação, então ele não participa, e do outro nós temos um anel de borracha, que juntamente com a nossa outra câmara de eletrólise vai vedar a nossa membrana semipermeável. E para que serve essa seringa? Então, nós não queremos mudar o equilíbrio difusivo da reação. Então, para isso, nós vamos tirar a nossa amostra através de uma seringa, sem mexer muito na nossa reação. Uma vez coletada a amostra através da seringa, nós medimos o pH através de um pH-metro, com uma precisão de 0,1. Bom, galera, eu vou apresentar aqui qual que é o circuito que a gente usará para controlar a tensão nessa nossa eletrólise. A base desse circuito vai ser um simples carregador de celular que vai transformar a tensão alternada de 220 volts da tomada padrão em uma tensão contínua de 5 volts, que vai ser extraída através de uma entrada USB. Conectaremos essa entrada USB em uma placa protoboard usando jumpers e o circuito nessa placa aqui consiste simplesmente de dois resistores em série, uma resistência fixa de 3.000 ohms e um potenciômetro que varia de 0 a 10.000 ohms. Com isso, a gente vai usar outros dois cabos jumpers entre os terminais da resistência fixa e a gente vai levar isso diretamente para os nossos eletrodos de grafite. Agora, o porquê disso? Através desse potenciômetro, a gente consegue controlar a resistência equivalente do circuito. E com isso, já que a fonte de tensão é contínua e igual a 5 volts, a gente controla qual é a corrente no circuito. Uma vez que a gente controla qual é a corrente, a gente pode simplesmente controlar qual é a tensão através dessa resistência fixa aqui, que é justamente a tensão que a gente puxa para o nosso experimento. Dessa forma, a gente consegue bem simplesmente variar a tensão que a gente está aplicando nessa câmara de eletrólise e assim tanto satisfazer os diferentes potenciais de eletrólise de sais diferentes, como também variar a intensidade e a rapidez com que essa eletrólise acontece para um dado sal. Esse foi o nosso setup experimental final. Pusemos as câmaras de eletrólise dentro de isolantes térmicos, os quais foram vedados apenas pela estética, a fim de dar maior estabilidade, além desses suportes para manter a pressão entre as câmaras. Conectamos as câmaras de eletrólise ao circuito e controlamos a voltagem por um potenciômetro, tentando manter sempre 5 volts, embora a voltagem tenha variado brutalmente no decorrer do experimento. Isso será justificado mais tarde. E o que está acontecendo lá dentro? Bom, primeiramente, devemos entender o conceito de potencial químico.
O potencial químico é a quantidade termodinâmica que controla todo tipo de fluxo de partículas, as quais vão da região de maior para menor potencial químico, até que ele se equilibre e cesse o fluxo de partículas. Fazendo uma analogia simples, sabemos que, da mesma forma que a pressão leva ao fluxo de massa, a temperatura leva ao fluxo de calor, a diferença de potencial químico leva ao fluxo de espécies iônicas ou partículas de forma geral. Diante disso, nós temos que, a cada lado da eletrólise ocorrendo aí dentro, está havendo uma reação de semi-reação, que é oxidação e redução, fazendo com que cada espécie tenha seu potencial químico. Esse potencial leva a forças nos líquidos, que se equilibram com a viscosidade numa espécie de movimento browniano, e é isso que determina a difusão de espécies através do líquido, uma vez que não existe convecção aqui, porque o líquido está estacionário, existe apenas difusão. Esse fluxo de partículas encontra uma resistência nas mediações da membrana devido à sua semipermeabilidade. Por fim, juntando essas três coisas, que são o potencial químico, as densidades de fluxo geradas e a quantidade dessa densidade capaz de atravessar a membrana, nós conseguimos fazer um modelo que especifica quais são as concentrações de cada espécie iônica em função do tempo, entre as quais a concentração de H+, seja a que nos interessa, sendo que esta é responsável por rastrear o pH de cada lado da eletrólise. Inicialmente, misturamos a solução, que neste exemplo é o de água e sulfato de bário, e seu pH inicial era de 8,1. Após o experimento, separamos as câmaras e retiramos seus respectivos líquidos. Como resultado, obtivemos que o ânodo ficou com pH de 2,5 e o cátodo tinha um pH de 10. O experimento foi controlado por 25 minutos sem vazamentos em nenhum instante. Mas lembram de quando eu disse que no decorrer do experimento o circuito era extremamente instável? Sim, esse comportamento também é visto em membranas celulares, como as dos neurônios. Finalmente, concluímos que esse sistema possui comportamento mais semelhante ainda aos potenciais de ação transmembrana do modelo de Hodgkin-Huxley, mesmo sem os elementos não lineares de um circuito equivalente. No estudo futuro, pretendemos pesquisar também a influência do comportamento da tensão, mais precisamente como é o comportamento do sistema num diagrama de fase tensão corrente.